E aí, pessoal, ainda repercutindo e entendendo todas as situações envolvendo as questões do Grêmio. Na segunda-feira, desde o domingo, as situações continuam e movimentam dois fatos domingo que movimentam o dia ainda, naturalmente, as fotos do Renato e os gols de TT. Duas situações que podem mexer aí num futuro recente do Grêmio. Vamos a elas? Primeira delas, Rafael Carioca. Rafael Carioca, que para muitos já estava fechado. O Grêmio, a imprensa anunciou umas 30 vezes o Rafael Carioca no Grêmio, que viria, mas de fato, e esse é o ponto que eu quero chegar, a pandemia está mexendo com o futebol, mexendo mesmo. Por que eu coloco isso? Porque de fato o Grêmio negociava com o Rafael Carioca e de certa maneira tinha interesse em Rafael Carioca. E veio a pandemia, porque seria agora em junho o negócio Rafael Carioca. E o que aconteceu? Essa noite ele anunciou que continua no México, que renova o contrato com o clube, inclusive ele é ídolo lá, e não vem para Porto Alegre, sob nenhuma hipótese. O Grêmio já tinha negado qualquer possibilidade de contratação e cada vez mais isso está se confirmando. E eu quero salientar isso. Quando a gente fala muitas vezes em reforço, em contratação, e a gente chega nesse ponto, a gente começa a ver o seguinte: realmente o grande título de 2020 vai ser o lado financeiro. Vai ser o lado financeiro. Não se pode pensar em outra coisa. Então o Rafael Carioca renovou, não se fala mais nisso, assunto encerrado. Acabou Rafael Carioca. Vamos ao TT. TT fez 2 gols, deu o título, fez os gols da virada que garantiram lá o título para a equipe do Shakhtar lá na Ucrânia. O que isso tem a ver com o Grêmio? O Grêmio tem direito sobre TT e voltou a criar. Claro que jogador de futebol, sobretudo atacantes, quando fazem gols, eles revivem o mercado. E o mercado lá ainda não fechou. Talvez esteja aí a esperança financeira do Grêmio. O mundo europeu se movimentou mais cedo do que o sul-americano no que diz respeito à retomada do futebol. E isso pode permitir ainda, não é informação isso, mas isso pode permitir que exista alguma proposta para o TT. Realmente, as pedras se movimentaram de domingo porque botaram um pouco dos holofotes dentro do TT. E o TT é um jogador que tem 21 anos, que é um jogador que está sendo muito falado na Europa e que, por que não, pode ser a solução financeira do Grêmio. A gente vem salientando isso há bastante tempo. Mas a partir dos gols e de novamente recolocar isso dentro da visibilidade do mercado europeu, pode sim surgir algo novo. Nada ainda, mas é uma esperança que o Grêmio precisa ter. E aí a gente retoma aquele papo ali do Rafael Carioca dizendo o seguinte: finanças é tudo hoje. O Grêmio tem 15% da diferença entre 10 milhões e o que ele vai ser vendido. Por exemplo, se ele for vendido por 50 milhões, o Grêmio tem 15% sobre 40 e mais 3% sobre tudo. Então é um dinheiro muito bom para o Grêmio, poderia ser a salvação nesse momento, mas nada disso. Avançando, com relação a Renato, parece que o Grêmio botou o pano quente em cima do episódio de domingo das fotos e do desrespeito do Renato com as questões de saúde. O Grêmio fez aquela nota, que para mim é nada, é tratar as pessoas como burros, e isso não é legal. O Grêmio, nós vamos falar sobre isso ainda no futuro, mas eu não gostei nada daquilo. Tratar as pessoas como se as pessoas não tivessem entendimento dos fatos, não é uma coisa boa, e o Grêmio fez isso. O Grêmio fez isso com aquela nota que não diz nada, que não começa e não termina. Olha, nem quero pensar o que o Grêmio tentou com aquilo ali, porque é de gente que tira o interlocutor para pouco inteligente, e isso não é legal. Mas isso a gente vai, eu vou falar especialmente sobre isso quando eu tiver alguma informação do que de fato aconteceu ali, que eu não consegui até agora compreender o tamanho daquele absurdo. Avançando, ontem a reunião do Conselho de Administração, que passou pano quente na questão do Renato, a gente espera ainda alguma especulação, mas ali surgiu uma informação que nós vamos avaliar e vamos tratar ela durante o dia e também durante essa semana. O Grêmio teria repassado 20% dos salários, não queda de salário, mas repassado para pagamento em 21 e 22. E isso determinaria aí uma diminuição no custo. O Grêmio tem perto de 12 milhões de folha, isso aí seriam 20%, nós estamos falando de 2 milhões e 400.
para pagar isso em 2021 e 2022, o que seria importante para o caixa do Grêmio hoje. Mas, saliento, nada ainda é diminuição de salário, isso é diferimento de salário, é pegar uma parte agora para pagar depois, mas continua devendo e pagando o que tem aí. Essa é a informação que a gente tem, nós vamos seguir avançando nessa linha, porque durante o dia essas coisas vão se movimentar. A informação da reunião é essa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, a semana promete.